Bom, a gente vai agora conversar com o ex-deputado Alberto Fraga. O Alberto Fraga sempre foi chamado de integrante da bancada da bala. Na verdade, ele é a própria bala, né? Deputado Alberto Fraga, o senhor é cotado, sempre cotado, para integrar o governo do Jair Bolsonaro, acompanhou de perto a mudança no Ministério da Justiça, é o assunto da sua vida, é o tema que o senhor conhece, segurança pública, posto que Ministério da Justiça e Segurança Pública. Queria saber se o senhor ficou satisfeito com a troca, queria saber, antes de mais nada, a sua avaliação. Obrigado por conversar com a gente. Obrigado, um abraço a você, Eduardo Werneck e o Felipe. Olá. Veja bem, eu faço questão de frisar que quando eu estava no mandato de deputado, eu desde 1998, no meu primeiro mandato, eu venho 4 mandatos, né, deputado? Foi. Eu venho lutando pela criação do Ministério da Segurança Pública. Teve uma época que eu dizia que era uma grande injustiça, existia 5 ministérios militares e não tinha nenhum para a segurança pública. E eu vim perseguindo essa luta, fiz várias moções, até que um dia eu levei, foi juntamente com mais 14 deputados, até a presença do presidente Michel Temer, e propus a criação do Ministério da Segurança Pública. Importante, é um assunto recorrente da população, o povo está morrendo nas ruas, e nada do que ter um ministério para cuidar dessas questões, das causas da violência, porque a polícia ela atua nos efeitos. As causas da violência devem ser combatidas por um ministério apresentando medidas, normas padronizadas, para fazer com que a polícia do Rio Grande do Sul trabalhe igualzinho à polícia do Rio Grande do Norte, não tem diferença nenhuma. Falta isso. Então eu fui lá e pedi a criação do Ministério da Segurança Pública ao Michel Temer. Ele, na época, o ministro era o Alexandre de Moraes, claramente ficou visível que ele não aceitava a divisão, porque há uma perda do conteúdo do Ministério da Justiça, e eu propus, já que o senhor não vai criar o Ministério, então o senhor coloque Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi uma proposta nossa, da bancada da Segurança Pública, chamada bancada da bala. E isso foi feito. Logo após uns 2, 3 meses, Michel Temer resolveu criar o Ministério da Segurança Pública. E, olha bem, foi um sucesso. Tivemos à frente o ministro Raul Jungmann, que conduziu realmente a política de segurança pública, mudou no país. Mudou. E, então, eu não posso agora, porque meu nome às vezes é citado, eu quero que fique muito claro que em momento algum eu tratei desse assunto com o presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe do meu grau de amizade com o presidente Bolsonaro, mas esse assunto, segurança pública, eu não tratei com ele. Separação de ministério. Agora, que diferença faz, deputado, um Ministério da Segurança Pública e Ministério da Justiça juntos, ou os ministérios separados? Porque colocar um nome, a gente pode colocar também Ministério da Economia e da Fortuna e o Brasil não vai ficar rico, né? Então, Ministério da Justiça e Segurança Pública, nem por isso o Brasil vai ter a segurança da Suíça. Com certeza não. Mas o que eu me refiro é o seguinte, eu sempre defendi que no Ministério da Segurança Pública tem que ter alguém do métier, alguém que conheça o tema segurança pública, alguém que saiba, por exemplo, qual é a dificuldade de um policial que arrisca a vida todo dia para ganhar um salário miserável, alguém que arrisca a vida todo dia e se defronta com uma coisa hoje chamada audiência de custódia, que desmotiva 80% da tropa do nosso país, dos operadores da segurança pública. São essas coisas que um ministro ligado à área será um termômetro, vai identificar o que é que o policial passa, quais as dificuldades que ele tem, para ele poder proporcionar um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Mas o senhor dizia que o ministro Sérgio Moro não tinha essas características, o novo ministro também não tem. E eu mantive isso. Se você vê ontem, eu até disse uma frase com todo respeito. Eu disse que na área jurídica, o nosso André Mendonça é um grande conhecedor, tem grande conhecimento jurídico. Agora, na área da segurança pública, ele não sabe quantas balas tem um revólver 38. E quantas balas tem um revólver 38?
Varia, tem de 5, tem de 3, tem de 8. Então tá. Agora, vem cá, me diga uma coisa. A segurança pública, ela é estadual. O orçamento é estadual. As polícias militares, as polícias civis são estaduais. A gente tem a Polícia Federal, evidente, mas são características diferentes. Por que não pode funcionar o sistema de segurança do Brasil? E existe o consórcio, né, o conselho do secretário de segurança, e dali eles tiram as políticas de funcionamento e de integração. Para que precisa existir uma pasta? A gente criou no Brasil, por exemplo, o Ministério da Pesca e não apareceu peixe a mais no mar para a gente pescar. Então, se a gente montar um ministério para cada demanda da sociedade, a gente está frito. Não dá para funcionar do sistema na forma de um conselho para que se discuta o tema e se pacifiquem as questões, a integração nacional? Não dá. Então, explica quais seriam as virtudes de um ministério da segurança pública. Primeiro, concordo com você quando você fala que a segurança pública é aquela que combate a criminalidade, a violência urbana. Essa é feita pelos estados e o Ministério da Segurança Pública não tem como interferir nessas atividades dos estados, uma vez que eles são subordinados aos governos estaduais. No entanto, na Constituição prevê que normas gerais de ação, isso é feita pela União. Então, determinadas coisas, procedimentos, das polícias militares, polícias civis, isso são normas da União. Aí é onde entra o Ministério. O Ministério, quando nós aprovamos, eu fui o relator, e aprovamos o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e aí onde veio a melhoria dos dados apresentados com muito orgulho pelo ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que foi o Ministério. Olha, o crédito disso tudo das polícias estaduais. A Polícia Federal é uma excelente polícia, é uma polícia de excelência, mas é para apurar as infrações contra a União. Os crimes contra a União, os crimes de assalto à mão armada, roubo, sequestro, estupro, isso é polícia estadual. Agora, nós temos que ter normas padronizadoras, de maneira que você tenha a polícia do Rio Grande do Norte trabalhando igual a polícia do Rio Grande do Sul. Agora, me responda uma coisa. O senhor vai poder continuar o raciocínio, mas com esse toque que eu queria lhe dar. O Brasil viu cair as estatísticas de criminalidade em todos os estados governados pela esquerda, estados governados pela direita. E, no entanto, agora, no início desse ano, dados são do portal G1, janeiro e fevereiro, na gestão de Sérgio Moro, na mesma gestão de Sérgio Moro, que ao sair disse que era o grande responsável pela queda da criminalidade, o senhor reconhece que não. Em janeiro e fevereiro subiram as estatísticas de novo de criminalidade, independente do Estado ser de direita ou ser de esquerda. Ou seja, o crime no Brasil cresce e sobe de uma maneira igual nos estados, e é difícil a gente ver grandes diferenças. São Paulo sempre teve uma taxa mais baixa e continua a ter uma taxa mais baixa do que o resto dos estados, e outros estados com taxas mais altas. Como fazer essa harmonia com uma diferença tão grande de realidade? São Paulo tem uma taxa de criminalidade que é muito abaixo da média brasileira, e a gente tem estados no Brasil que são muito acima. Como vai fazer essa harmonia e como vai fazer para que se centralize num único lugar essa política, se a gente está vendo que os estados sobem e descem todos meio que ao mesmo tempo? Poderíamos começar com uma lei orgânica das polícias militares que não existe. Da Polícia Federal que não existe. Mas isso não é Congresso, deputado? Então, mas o Congresso vai fazer mediante a proposta do ministro. O ministro vai apresentar lá um projeto de lei, como o Moro apresentou o pacote anticrime. Ou então vai ao presidente da República e propõe ao presidente uma medida provisória para solucionar esses problemas. Você citou o exemplo de São Paulo e eu concordo plenamente. E isso mostra que o Moro não foi o responsável pela diminuição da criminalidade. O mérito está no governo estadual. Agora, aí eu até na época fui muito combatido, muito criticado, porque o Moro, com a sua popularidade merecida, eu disse o seguinte: me apresente uma medida que o Moro fez para melhorar a violência
diminuir a criminalidade no país. Aí me disseram assim, mas ele separou dos presídios as lideranças, as facções criminosas. Eu falei, isso nós fizemos na CPI do sistema prisional e está lá a proposta lá. Se ele pegou e copiou, parabéns. Outra proposta que ele fez, o quê? Aí disseram assim, tem mais dinheiro para os estados. Eu digo, beleza, porque eu, como relator, coloquei lá no SUSP que as transferências de recursos era fundo a fundo, para exatamente evitar os contingenciamentos. E eu faço questão de lembrar que estava contingenciado não sei quantos bilhões para a segurança pública, e foi uma medida, se eu não me engano, do ministro Toffoli, que determinou que o Ministério da Justiça descontingenciasse os fundos da segurança pública. Então, esse tipo de coisa é que não pode continuar acontecendo. Você tem que ter alguém que tenha uma visão voltada para a segurança pública em todos os estados, sem causar interferência ou ferir o princípio federativo. Mas você tem que ter uma autoridade conhecedora do problema. Estou falando assim, está dando a entender que eu estou buscando emprego. Não. Pode ser um delegado da polícia, pode ser um coronel da polícia, tem que ser alguém da área. Que entende do riscado, né? Que o senhor do riscado. O Felipe Bueno tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Felipe. Deputado, prazer falar com o senhor, muito boa tarde. Aproveitando que o senhor tocou no assunto sistema prisional, acho que nós três concordamos, e a grande parte dos ouvintes da Band News concorda, que não foi mexido o sistema prisional nessa gestão do governo Jair Bolsonaro, né? Os problemas continuam, o fornecimento de lideranças continua, é uma fábrica de criminosos, infelizmente não tem recuperação nenhuma. Então eu pergunto para o senhor, partindo desse ponto de vista, como o senhor vê o sistema prisional em termos de realidade, em termos de futuro, em termos de devolver pessoas melhores, recuperadas para a sociedade? Felipe, esse é o grande problema. Se eu tivesse algum dia o poder de decidir alguma coisa por esse país, e para resolver o problema, diminuir o problema da criminalidade, eu atacaria em primeiro plano o sistema prisional brasileiro. Eu andei o Brasil inteiro. Passamos 9 meses estudando o sistema prisional e os seus desastres, né? Tem presídio, por exemplo, no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, que foi construído em cima de uma duna. Você já imaginou a facilidade que o preso tem para cavar um túnel? Por que não se constrói presídios com chapas de aço para evitar o túnel? É um ponto. Outro ponto, tem muita gente que está lá presa, que eu, após a visita, eu perguntava para os presos, o que é que você gostaria que fosse feito por vocês? A resposta era unânime. Muita gente quer trabalhar. Você tem que ter nos presídios atividades laborais. Você não pode, cabeça vazia é a oficina do diabo. Você não pode deixar que um preso passe 24 horas por dia só pensando numa fuga ou pensando no que é que ele vai fazer por mal quando ele sair daquele presídio. Porque a reincidência ultrapassa 74%. Isso chama-se enxugar gelo. O bandido, eu tenho dito isso, até as pessoas me criticam, não tem bandido novo na rua, não. Basta vocês, quando noticiam, foi preso o assaltante e tal. Quando você vai puxar a ficha do cara, ou o cara está numa condicional, ou o cara está num sairão, ou o cara já foi condenado, tem várias passagens. Meu Deus, vamos fazer o seguinte, classificação de preso. Esse preso é perigoso, é nocivo à sociedade, grade nele. Tem que trancar esse cara. Agora o cara está preso porque roubou uma galinha, esse cara tem que ter uma pena alternativa para fazer com que ele tenha... Agora, deputado, a gente vê muito caso, quando a gente pega a composição dos presídios no Brasil, a gente vê muito caso de tráfico de drogas, mas quando a gente vai ver no detalhe o que estão chamando de tráfico de drogas, são quantidades absolutamente desprezíveis. Uhum. Então a gente tem pessoas que estão pagando numa classificação de crime pesado, passam um tempão na cadeia ali por algo que eles fizeram mas com uma taxa de culpa pequena,
como se tivessem feito um carregamento de navio de droga. Resultado, ficam excluídos da sociedade, a ressocialização passa a ser impossível, porque quem é que vai contratar alguém que foi condenado por tráfico de drogas? Resultado, nós temos uma questão sobre o manejo, que é muito mais para soltar uma montoeira de gente que está preso, até para ter lugar para prender essa quantidade que o senhor entende que está por aí solta, reincidente. Como resolver isso numa gestão federal, quando na verdade isso sim é gestão estadual e também poder judiciário? Veja bem, você tocou no ponto-chave, que eu falei, a classificação. É só você colocar a responsabilidade nos gestores dos presídios, que ele tem que fazer a classificação. Vou te dar o exemplo do que aconteceu na prática comigo, presidente da CPI do sistema prisional. Cheguei num determinado presídio em São Paulo, eu vi lá aquela cela cheia e me chamou a atenção um senhorzinho, cabeça branca, barbicha branca, e eu falei, eu quero ir naquela cela. Cheguei lá, falei para ele assim, meu amigo, você está aqui por quê? Ele falou assim, por causa de R$600. Qual foi seu crime? Eu não paguei a pensão alimentícia. Aí do lado dele eu falei, e você está aqui por quê? Assalto à mão armada. E você? Assalto a banco. E você? Estupro. E como é que você coloca um senhor que está de quase 70 anos do lado de um assaltante de banco porque o cara não pagou a pensão alimentícia? Isso é classificação de preso. Quem é que tem que ser responsabilizado por isso? É o gestor, é o diretor do presídio que tem que fazer essa classificação. É uma coisa, é difícil de fazer? Não, não é. Agora junta ladrão de galinha com ladrão de banco. O ladrão de galinha, quando sai ladrão de banco. Isso é óbvio, isso é natural. Então o que está faltando é um pouco de gestão nessa área e eu acho que alguém criando uma norma padronizadora para todo o Brasil, a coisa acontece. Quando eu falo alguém, estou falando do Ministério e é evidente com a ajuda do Congresso Nacional. E muitas das vezes o Poder Judiciário tem que participar, porque é um grande culpado também por essa quantidade de bandidos que estão colocados nas ruas e muitas vezes com base na lei. É a lei que está frouxa e nisso o Sérgio Moro tinha a pretensão de endurecer. Mérito para ele. Fez isso em algumas situações e eu classifico como mérito. Agora, o sistema prisional brasileiro está todo... É obsoleto, é ultrapassado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Preso é preso. Por que é que os presídios federais, que é onde não tem fugas, onde não tem esses problemas que tem nos presídios estaduais, por que é que os presídios estão vazios? Porque os juízes têm medo de determinar. Tem um regime chamado RDD, que é um regime disciplinar diferenciado. Os juízes, muitos deles, têm medo de determinar que esse preso seja isolado. Por quê? Porque tem medo de ser assassinado, de sofrer uma represália. Então, cria o juiz sem rosto. Cria o juiz sem rosto. Se o problema é esse, o que não se pode é permitir que alguém, como esse Marcola, que é o bambambam, que não sei o quê, onde ele vai, todo mundo tem medo, gasta-se um aparato violento para transportar um preso desse. É só não dar publicidade e fazer as coisas como tem que ser feita. Está faltando o quê? É homem? Porque não é possível que 2 policiais armados, treinados, não consigam pegar um preso desse e manter sob sua custódia. Eu duvido muito que não consiga. Consegue, mas infelizmente parece que o país está parado para esse tipo de problema que só tende a se agravar. Eu queria agradecer ao ex-deputado federal Alberto Fraga, que conversou com a gente, deputado sempre citado como um nome para compor o governo do presidente Jair Bolsonaro, ainda mais agora, depois da mudança do Ministério da Justiça. O nome dele foi citado numa possível recriação da pasta da Segurança Pública. Deputado Alberto Fraga, muito obrigado por conversar com a gente e a gente volta a falar em breve. Abraço. Eu que agradeço, um abraço a você e ao Felipe. Um abraço, muito obrigado.